Oi pessoal, resolvi gravar esse vídeo para ver se eu inspiro um pouco vocês a trazer um pouco mais da neuroarquitetura para dentro dos seus trabalhos de graduação, seus trabalhos de especialização e conseguir utilizar a neurociência aplicada à arquitetura a seu favor. Esse videozinho aqui é um pouco mais sobre o mundo acadêmico, tá? Eu vou dar um exemplo de como foi a minha jornada com a neuroarquitetura e como que ela mudou a minha vida. E eu espero que isso inspire vocês também a continuar estudando. Vou contar pra vocês também como que essa jornada me levou a uma publicação na ENFA. Eu sei que neuroarquitetura não é um assunto muito fácil de se estudar e ele é relativamente novo, então não tem muitas informações por aí, então tem que cuidar muito o que é a informação de qualidade, tem que fazer crescer a sua visão crítica do negócio e para você conseguir tudo isso é só você entendendo o que é neuroarquitetura. Mas vem aqui e me acompanhe que eu vou te ajudar. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e faz aquela coisa toda para esse vídeo se difundir e ajudar muito mais pessoas, né? Manda pros amigos e aquela coisa toda. Se você gostar, deixa seu like. Se você não gostar, me manda mensagem dizendo por que não gostou e como que eu posso melhorar. Vamos ao tema do vídeo? Quero mostrar para vocês como que foi a minha jornada com a neuroarquitetura. Eu acho que ela pode trazer vários insights para vocês continuarem ou começarem a sua jornada com a neuroarquitetura. Voltando lá em 2018 foi quando eu estava finalizando a minha especialização em construção civil, gestão, tecnologia e sustentabilidade pela Unicinos. Eu precisava fazer um artigo final para obter esse grau de especialização e eu queria algo que envolvesse a certificação WELL. Para quem nunca ouviu falar da certificação WELL, a certificação WELL é uma certificação de caráter sustentável, mas tem uma visão assim mais holística, mais humana. A diferença dela, para vocês terem uma ideia, assim, para outras certificações, como por exemplo o LEED, enquanto o LEED ele pensa como que ele vai reaproveitar a água da chuva, por exemplo, a certificação WELL, ela prevê a reaproveitamento de água da chuva também, mas ela quer saber se a água que as pessoas que estão tomando lá dentro daquela edificação tem qualidade, está própria para beber. Entende que a visão é um pouquinho diferente? Não é só da parte infra da estrutura em si dos ambientes. Ela tem uma visão, então, mais humana, mais de querer saber do comportamento das pessoas e, de fato, da qualidade de vida e da saúde das pessoas. E é por isso que a certificação WELL me chamou a atenção enquanto eu estava fazendo a minha especialização. Nessa época, eu nunca tinha ouvido falar sobre neuroarquitetura. Então, ao conversar com o meu professor que me orientou nessa produção do meu artigo, que foi o professor Maurício Torres, ele comentou que existia a neuroarquitetura e disse que achava que ela poderia ajudar aí nessa criação do tema, que pra mim eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria falar de certificação WELL, eu sabia que eu tinha um projeto que eu poderia analisar que não era um projeto meu, e eu queria vincular todos esses temas aí com caráter humano, eu queria conseguir medir o bem-estar das pessoas, para ver se as pessoas de fato estão alcançando o bem-estar no local, através da certificação WELL. Então era um pouco isso que eu tinha na cabeça e não sabia como formatar isso muito bem. Então ele me apresentou a neuroarquitetura, me indicou profissionais para eu conversar e me darem algumas referências sobre o tema, porque era um assunto muito novo, um assunto que não tinha muita gente que sabia, e de fato eu tive que ir fazendo tudo isso muito por conta, tive que ir descobrindo a neuroarquitetura por conta. E a partir daí eu fui criando o meu trabalho, que resultou nesse artigo aqui, que tem esse nome grande, que é a Análise do Impacto de Novas Estratégias do Projeto no Bem-Estar dos Usuários em uma Edificação Corporativa. O caso da certificação WELL e da neurociência aplicada à arquitetura. Eu não vou entrar muito exatamente no que tem dentro desse artigo, tá? Se vocês quiserem ele tá disponível dentro do meu site, vocês podem baixar ele. Vocês podem baixar também lá no meu site o pôster que foi publicado na ENFA, que é a Academy of Neuroscience for Architecture. Então essa linha, essa jornada que eu tive dentro da neuroarquitetura, ela me levou ao berço da neuroarquitetura, né, que é a ENFA. Aqui no canal também tem um vídeo falando só sobre como foi a concepção desse artigo, tá? Como que foi a criação do tema, tudo que tem dentro dele. Eu explico como que é o projeto da Rotoplastic, que é o projeto que eu analisei, todos os viés de pensamento, porque eu fiz pesquisa com os funcionários da Rotoplastic, eu fiz pesquisa com os diretores da Rotoplastic e fiz pesquisa também com os criadores do projeto arquitetônico da reforma dessa edificação, tá? Que no caso não fui eu só peguei esse projeto de fora e analisei. E tudo isso vocês podem ver naquele outro vídeo, tá? A ideia desse vídeo aqui é ser uma coisinha mais rápida, tá? Só para inspirar vocês e mostrar como que vocês podem ir muito mais longe através da neuroarquitetura. Então,
Então, voltando à criação desse artigo, não foi tão simples assim construir o tema. Depois que eu consegui finalizar esse tema, eu entendi o que realmente eu iria pesquisar e conheci a neuroarquitetura, eu comecei a surtar e querer ver neuroarquitetura em tudo. Eu queria estudar muito neuroarquitetura, eu queria consumir tudo o que fazia sentido dentro do mundo da neuroarquitetura, né? Só que as coisas, as fontes, as referências que eu achava, quase nada dizia neuroarquitetura no seu título, no seu conteúdo, né? Eram muitas coisas que estavam começando a ligar neurociência e arquitetura. E muitas fontes dessas eram internacionais, né? Então não tinha muito produto aqui desenvolvido. E é muito engraçado que de 2018 até 2022, que é quando eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, já evoluiu muito, já muita coisa foi criada dentro desse tempo. Já foi criadas especializações, já foram criados muitos cursos, já está se desenvolvendo muito esse tema. Então, você que vai começar a estudar neuroarquitetura agora tá muito mais simples do que antes. Não é fácil ainda, mas tá muito mais simples. O que você tem que ter mais cuidado é na qualidade dos conteúdos que você tá consumindo. E como foi pra mim? Eu comecei a estudar, eu comecei a entender que a arquitetura ela era relacionada ao corpo humano também. Que o nosso corpo ele traz reações fisiológicas, ele nos mostra o que ele está sentindo em determinado ambiente de determinadas formas. Então, eu precisei saber, eu pensei, na minha linha de raciocínio, eu preciso entender como funciona o corpo, né? Eu dentro da arquitetura, a gente é da área de construção, a gente não tem essa visão da área da saúde, de como funciona a anatomia, de como funciona o nosso corpo em si, como funciona nossa fisiologia, nossa biologia, nosso psicológico, né? Então eu fui atrás de tudo isso que permeava o comportamento das pessoas para depois conseguir eu relacionar a arquitetura. E é essa dica que eu tenho para vocês, tá? Então no momento que vocês começam a entender como que o corpo funciona, como que a gente reage aos estímulos, é aí que vocês vão conseguir começar a traduzir para a arquitetura essa relação, então, de corpo e espaço. Em 2019, então, foi quando finalizei esse artigo, que daí eu mandei ele para avaliação, né, e que eu obtive o título de especialista em construção civil. E eu digo sempre que eu sou especialista em construção civil pelo título, pelo papel, e especialista em neuroarquitetura pela vivência, pela prática, porque quando eu comecei a estudar neuroarquitetura, nem existia especializações em neuroarquitetura aqui no Brasil. Em 2022, teve a conferência da ENFA, que por causa da pandemia acabou por ser online. E eu enviei esse meu artigo para avaliação para concorrer à publicação dentro da ENFA. Como que funcionou essa avaliação da ENFA? Eu mandei um resumo em inglês do artigo para ver se ele era selecionado. Ele foi selecionado e daí então eles pediram para fazer um pôster. Quando a ENFA ela fazia as conferências de modo presencial, esse pôster era de fato, né, um pôster em papel impresso, tá? Mas como em 2020 a conferência foi virtual, eles pediram para gravar um vídeo apresentando o pôster e também o pôster em formato de PDF para expor. Esse meu vídeo foi gravado, eu gravei ele em português, com legenda em inglês, eu pedi se era possível e eles autorizaram fazer isso, não tinha problema nenhum. Por eu não ter, assim, uma fluência em inglês, achei que ficaria mais confortável e que eu conseguiria explicar muito melhor. E esse vídeo tinha um limite de 10 minutos. Vocês podem ver esse vídeo também no meu site, ele tá disponível para vocês verem. Vocês podem baixar o pôster também, como eu falei antes, tá bom? E assim eu consegui essa publicação da ENFA do meu artigo desenvolvido aqui em Porto Alegre e foi para o mundo. Essa publicação ela me deu muito mais segurança para falar muito mais sobre o tema, desenvolver mais sobre o tema. Eu sei que esse meu artigo ele é disponibilizado para as pessoas dentro de especializações, então eu acredito que ele ajude muito as pessoas a desenvolverem trabalhos com neuroarquitetura, porque não há exatamente uma metodologia que cite neuroarquitetura para ser seguida até então. Então, eu acredito que trazer ele como um exemplo pode te ajudar, pode ser um facilitador para ver como que você aborda a neuroarquitetura dentro do seu trabalho. Agora ela já pode ser desenvolvida de diversas formas. Aliás, eu consigo te ajudar com isso também, tá? Eu ministro consultorias para quem quer tratar da neuroarquitetura nos seus trabalhos acadêmicos ou também até na sua vida profissional. Eu converso com você para ver qual é a sua necessidade e a gente monta aí um tipo de consultoria para te ajudar a entender o que é neuroarquitetura para você daí pegar o seu próprio conhecimento e alçar voo. Também tem formatos de mentoria, principalmente para estudantes, onde eu acompanho por um semestre inteiro a pessoa com reuniões semanais ou quinzenais
para ir acompanhando esse progresso e auxiliando em como citar a neuroarquitetura, como estudar a neuroarquitetura. Porque depois de fazer muita coisa por conta, eu já acho que eu já consigo indicar alguns atalhos para os alunos percorrerem, tá? Onde para eles ganharem tempo aí dentro desse processo de utilização da neurociência aplicada à arquitetura. Sem contar o e-book Entenda a Neuroarquitetura, que está disponível para quem quiser adquirir. Vou deixar todos esses links aqui embaixo na descrição. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, inspirado um pouco vocês e mantenham contato comigo. Digam aqui nos comentários o que vocês querem saber sobre neuroarquitetura para eu poder gravar mais vídeos para vocês, explicando para vocês exatamente o que vocês precisam saber, o que vocês querem saber sobre neuroarquitetura. Não deixem de entrar em contato comigo por aqui ou pelas outras redes sociais, que eu vou estar respondendo vocês com o maior carinho, porque a minha ideia aqui é fazer a neuroarquitetura progredir, a neuroarquitetura evoluir e que vocês também nos tragam cada vez mais materiais de fundamento com neuroarquitetura e que vocês estudem também isso para esse assunto se disseminar e a gente valorizar a própria arquitetura, porque a neuroarquitetura veio para isso, ela veio para valorizar a própria arquitetura. Um beijo e até a próxima!